a intervenção que o nosso Porfírio Silva aqui nos transmitiu, a saudação que aqui escutamos, porque, na verdade, nos apresenta uma concepção que nós estamos, na generalidade, de acordo. Uma relação com o Partido Socialista inserida numa autonomia de ação. Temos uma matriz de pensamento e temos depois a liberdade da ação que todos nós defendemos. E uma ação com um objetivo, que é melhorar as condições de vida e trabalho da população, em particular dos trabalhadores e de outras classes populares. Obrigado, Porfírio, obrigado, camarada, por nos teres trazido essa mensagem. Muito obrigado. Camarada, os camaradas têm em vosso poder o projeto de resolução do nosso Congresso. Como verão, é uma resolução que procura fazer a análise política e sindical que existe neste momento na interpretação dos sindicalistas socialistas da CGTP e, ao mesmo tempo, procura traçar as posições, orientações e reivindicações. Este documento tem três partes. Uma primeira parte, em termos de estrutura, aborda a situação nacional, uma segunda parte aborda a situação europeia e internacional e uma terceira parte aborda as questões sindicais, ou seja, a CGTP, a intervenção da CGTP, a intervenção dos sindicalistas socialistas dentro da CGTP e as perspectivas que nós, enquanto corrente, temos para o trabalho sindical na CGTP e, em particular, com os nossos camaradas sindicalistas socialistas da UGT. Também poderão ver, e com certeza já viram, temos a seguinte organização. As conclusões entram logo a seguir ao ponto e estão a negrito, para haver um maior destaque e uma leitura mais sintética das conclusões, das posições, orientações e reivindicações, e depois a análise vem em letra normal em seguida, de forma a sustentar as conclusões que apresentamos. Portanto, é a tentativa de motivar, de contribuir para que cada camarada se sinta e sei que se sente totalmente à vontade para dar as suas opiniões, para dar as suas sugestões, para fazer as suas críticas, fazer as suas propostas, que esta intervenção de abertura é feita. E tentarei fazê-la no menor tempo possível. As ideias-força sobre o primeiro grande tópico da nossa resolução é exatamente sobre a situação económica, social e política nacional. E temos nesta matéria duas convicções muito fortes. E a primeira convicção muito forte é que o governo do Partido Socialista, devidamente sustentado nos acordos na Assembleia da República com os restantes partidos das esquerdas, a esquerda plural que o Porfírio referia, foi globalmente positivo. Esta é aquilo que nós apresentamos logo na primeira linha, na segunda linha das conclusões. Foi globalmente positivo. Este espírito da geringonça, que não existindo em termos formais, em termos constitutivos, deve, na nossa opinião, prosseguir no futuro. Esta é a síntese nesta ideia-força que nós aqui vos apresentamos. Porque se num determinado momento o que foi feito, o caminho é aquele que foi feito, também há muito caminho ainda para continuar a traçar em termos de futuro. Esse é o espírito de resolver os problemas que existem, melhorar as condições sociais e laborais que possuímos e, particularmente no que diz respeito ao Estado Social e ao Código de Trabalho, e aumentar os salários, naturalmente numa negociação permanente com os partidos das restantes esquerdas. Portanto, esta é a nossa opinião, nossa primeira ideia-força. A ideia-força de que, em particular, na elevação do trabalho digno, na solução dos problemas laborais pendentes, em particular nas questões da administração pública, que é um mundo, e estão cá muitos camaradas da administração pública, que eu não vou particularizar nenhum, mas é um mundo que é preciso resolver, seja no campo
dos salários, seja no campo das condições específicas de cada subsetor, nas condições específicas no campo de cada subsetor, e os camaradas intervirão melhor, sem dúvida nenhuma, do que eu próprio, se começar aqui a dizer coisas que não conheço em profundidade. Depois, continuar a proteger e a valorizar o Estado Social, nas condições particulares da saúde, nas condições particulares da educação, nas condições particulares da segurança e proteção social. Também, naturalmente, persistir e melhorar o sistema fiscal no sentido mais progressivo, ou seja, quem mais ganha paga mais impostos e quem menos ganha paga menos impostos. As empresas terão que pagar mais impostos e os trabalhadores normais, como nós, terão que pagar menos impostos. Este é o sentido progressivo que foi já ensaiado pelo governo anterior, mas que naturalmente nós esperamos e desejamos e confiamos que seja prosseguido pelo próximo. E como é normal, não há democracia sem uma justiça que seja simultaneamente acessível aos cidadãos, mas também seja célere, porque uma justiça que não é célere não é justa. Portanto, esta é a primeira ideia forte que nós aqui vos queremos apresentar. Os camaradas concordam? Os camaradas não concordam? A palavra será vossa no momento da discussão. A segunda ideia forte que queremos aqui apresentar e que está no documento é uma convicção que só é o progresso social, só o melhoramento das condições de vida e de trabalho de quem trabalha, das classes populares, da classe trabalhadora, da classe média, só o progresso social assegura que a direita perde, que o neoliberalismo perde e que as ideias progressistas que nós representamos e os outros partidos de esquerda também têm a sua parte, mas nós estamos a falar do Partido Socialista, são vitoriosas. Só com o progresso social, naturalmente sustentado em crescimento sustentável. Portanto, só o progresso social permite assegurar que nós, socialistas, temos condições para que ganhemos as próximas eleições e, portanto, a gente aqui o afirma. Esta ideia é uma ideia que transmitimos, mas não é uma questão sentimental. É uma questão profundamente que nós constatamos nas últimas eleições. Em 2015, o resultado entre os partidos da direita e os partidos da esquerda significava que havia uma diferença entre esquerda e direita somente de 15 deputados. Em 2019, a diferença entre os partidos da esquerda e os partidos da direita subiram para 54 deputados. Porquê? Porque as pessoas, o cidadão normal, os homens e as mulheres trabalhadoras reconheceram que depois de um momento de aflição que foi a troika, a austeridade, a pobreza, as esperanças que tinham no governo anterior que se confirmaram e a confiança foi dada. Portanto, foi dada a nível do eleitorado, e isto é sociologicamente a nossa convicção, que é uma questão política real que nos leva a afirmar o que afirmamos. Portanto, esta é a grande responsabilidade que o próximo governo, que o atual governo, que já tomou posse agora, tem pela frente, e é exatamente esta a confiança que certamente esperamos e confiamos que o António Costa e o governo cumprirá. Sobre a situação política está a discussão, os camaradas digam, é isto ou não? Há coisas feitas e bem feitas, o caminho está traçado e há muitas outras ainda para fazer e nós temos que contribuir para que sejam realizadas. Segunda grande temática, situação europeia e situação internacional. Comecemos pela europeia. A nossa primeira ideia força é que nós reafirmamos o apoio e o nosso empenhamento na construção da União Europeia. Não há dúvida sobre isto. Não há dúvida nenhuma sobre isto. Naturalmente respeitando os tratados, em particular, portanto, sem hegemonia de qualquer Estado-membro, em particular, sem hegemonia da senhora Merkel, que impõe muitas das políticas que nós temos na União Europeia, impôs e continua a impor. Portanto, esta é a nossa afirmação de princípio. E porquê? Porque foi esta União Europeia, fundada no princípio da harmonização no progresso, em 1956, ou seja, no
princípio da solidariedade entre Estados-membros e os Estados-membros para criarem crescimento económico e progresso social, que levou a que nós tivéssemos tido o bem-estar que tivemos ao longo desde a construção da União Europeia. Portanto, naturalmente que isto levanta as questões seguintes: é preciso uma União Europeia que em cada Estado-membro tenha possibilidade de maior participação dos cidadãos, ou seja, mais participação democrática, mais respeito pelas deliberações democráticas de próprias decisões, o que significa que haver um ou dois Estados-membros que decidam e os outros têm que cumprir, não podemos aceitar, porque independentemente da dimensão do Estado-membro, todos no plano da igualdade institucional têm todos a mesma importância, mesmo que exista um Estado com 80 milhões de habitantes como a Alemanha, ou um Estado com 300 mil habitantes como o Luxemburgo, todos têm institucionalmente os mesmos direitos e os mesmos deveres, e um Estado, uma União Europeia, que proceda, como é normal, à alteração das regras do Tratado Orçamental, porque as atuais regras do Tratado Orçamental são um travão ao investimento público. As atuais regras do Tratado Orçamental são um travão a que existe investimento público, e o investimento público não só vai ao encontro das necessidades dos cidadãos, como impulsiona o próprio investimento privado. E os 3% do déficit, ou o déficit nulo, e os 60% da dívida, é um travão enorme ao investimento público. Veja-se o caso de Portugal, que para pagar a dívida, num determinado momento, não faz investimento público quando poderia, com a dívida reestruturada, fazê-lo. Portanto, estas são as ideias que aqui vos apresentamos. Uma União Europeia com mais ênfase na Europa social, e daqui a importância do pilar europeu dos direitos sociais, que vamos debater, conforme já disse o nosso camarada Reinhard Naumann. Seja esta tarde um caso de estudo específico da contratação coletiva, seja amanhã com os nossos 3 convidados que neste momento vêm a caminho. Um camarada que vem diretamente da Bélgica, o camarada Rudi de Liu, um camarada que vem diretamente de Espanha, o camarada Jesus Galego, e um camarada que vem diretamente da Grécia, o camarada Jorge de Assis. Todos eles, camaradas sindicalistas, antigos, combatentes e pessoas experientes que vêm partilhar connosco. Amanhã, no seminário, como foi dito, esta tarde vamos ver o caso português num caso de estudo. É isto que nós precisamos, uma Europa cada vez com uma vertente mais social. E por isso combatemos que seja melhor dito, seja com toda a afirmação, todas as políticas neoliberais da austeridade que levam ao empobrecimento, e o empobrecimento não é solução, porque isso afasta os povos, afasta os trabalhadores e leva, como é normal, que o projeto europeu seja colocado em causa e abre campo à extrema-direita, que aproveita para dizer que o mal é da Europa, portanto temos que voltar a cada um estar no seu país. E a extrema-direita nacional populista que a gente ouve por essa Europa fora, seja o Vox na Espanha, seja o Salvini e a Liga na Itália, seja a alternativa para a Alemanha na Alemanha, a crescer de uma forma assustadora e preocupante, é devido ao descontentamento, à insatisfação dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos cidadãos em geral, descontentes com a austeridade, descontentes com o empobrecimento que tinham. Portanto, e repetimos de novo, porque é que fazemos esta afirmação? Não é uma questão sentimental face à União Europeia, é uma questão, outra vez, e vamos falar em números, é uma questão, outra vez, concreta de números. A União Europeia não está bem, temos cerca de 20 milhões de desempregados. A União Europeia não está bem, temos cerca de 125 milhões de cidadãos em riscos de pobreza. Esta não é a União Europeia que nós desejamos. Esta não é a Europa que o mundo necessita, uma Europa de paz, para poder projetar a sua paz também a nível mundial. Mas atenção, também não temos dúvidas sobre o que vou dizer agora. E está à vossa discussão, se alguém tiver dúvidas, deve colocá-las naturalmente para debatermos. Olhando para o mundo, comparativamente, é na Europa que existem melhores condições de vida, é na Europa que os trabalhadores têm melhores condições de vida e trabalho, e é na Europa que nós podemos viver melhor e combater melhor para continuar a melhorar as nossas condições de vida. E se
Queremos melhorar as nossas condições de vida, temos que resistir e manter a Europa que temos para podermos ter a Europa que desejamos em termos de futuro. A Europa que temos corre sérios riscos devido ao afastamento de muitos cidadãos do projeto europeu. Porquê? Porque o que foi dito, mas seja como for, o nosso espírito mantém-se. E as últimas eleições provaram-no. Os grandes partidos que sempre durante a Constituição Europeia, aos 60 anos da Constituição Europeia, dirigiram os destinos da Europa, seja o Partido Popular, seja o Partido Socialista, nas últimas eleições de 26 de maio, perderam em conjunto 65 deputados. Perderam 65 deputados. Os partidos mais ou menos do centro, os liberais e os verdes, ganharam 64 deputados. Mas atenção, a extrema-esquerda, a extrema-direita, desculpem-me, a extrema-direita e os anti-europeus ganharam 16 deputados. E também os partidos pró-comunistas ou comunistas do GUE, assim que se chama o grupo parlamentar, também perderam 11 deputados. Ou seja, há um afastamento, há uma crise que levou a que nós, socialistas, tivéssemos perdido aproximadamente perdemos 31 deputados europeus. Porquê? Porque num determinado momento alguns partidos socialistas a nível da União Europeia, ao contrário do nosso Partido Socialista, fizeram políticas que também são neoliberais e levaram a que os trabalhadores e os cidadãos desses países os tivessem sancionado. Este é o grande alerta que nós temos que fazer. É necessário novas políticas a nível da União Europeia, e a nova Comissão Europeia compreenderá esta situação e alterará as políticas. Veremos. Mas ainda esta semana a camarada Margarida Marques, que está aqui presente connosco e mais uma vez muito bem, alertou que os fundos estruturais, que são fundamentais para a solidariedade, para construirmos a Europa de progresso, como acabei de referir, a harmonia no progresso, como acabei de dizer, os fundos estruturais que são fundamentais estão em riscos. E a Margarida fez uma intervenção no Parlamento Europeu alertando exatamente isto, porque há uma tentativa de os reduzir. Portanto, são sinais que são fundamentais para nós podermos construir o futuro que pretendemos. Portanto, não há dúvidas sobre o nosso posicionamento sindical. Nós queremos e combatemos por uma CGTP que não seja sectária, por uma CGTP que não tenha atitudes extremistas e radicais. Esta é a CGTP que continuamos a combater no seguimento de todos os camaradas que nos antecederam. É verdade que, e temos que o afirmar, está expresso no documento que está em vosso poder, tem havido nos últimos tempos uma tentativa de partidarização da CGTP pela corrente sindical do PCP. E os últimos dois exemplos são recentes. Por um lado, entre o salário mínimo reivindicado pela CGTP e o salário mínimo reivindicado pelo PCP foi feito no mesmo dia e o mesmo valor, 850 euros. Por outro lado, os lemas e as palavras de ordem do PCP e as palavras de ordem da CGTP são exatamente os mesmos. Vejam com atenção, avançar, para um lado avançar, só se fala em avançar. Há cada vez mais uma tentativa de impor a sintonia entre o PCP e a CGTP. E é isto que os militantes e os simpatizantes da corrente têm combatido, e é isto que nos tem levado a nós, nos últimos tempos, e particularmente neste processo todo da organização do Congresso, cada vez com mais intensidade a combater. Combatemos estas derivas sectárias e continuamos a combater, por outro lado, o patronato para conseguirmos mais negociação coletiva, mais direitos, mais salários, e também, como é normal, reivindicamos ao nosso Governo que tomou posse esta manhã, melhores políticas laborais, particularmente resolvendo os problemas da administração pública e solucionando os problemas que ainda falta solucionar no Código de Trabalho, e também, portanto, mantendo políticas sociais cada vez melhores para o nosso povo, como é o exemplo dos espaços sociais, que foi das coisas melhores que foram feitas nos últimos anos para os trabalhadores e para o povo em geral. E é neste contexto, e vou terminar, que vamos realizar o 14º Congresso da CGTP em fevereiro do próximo ano, como já foi dito. E vamos continuar neste Congresso, esta é a nossa proposta e pomos à vossa discussão, vamos continuar neste Congresso a defender o nosso Congresso, a defender as nossas posições nesse Congresso. Por um lado, continuar a defender a melhoria das condições da nossa vida, com reivindicações, de um lado, mobilizadoras, mas, por outro lado, execuíveis. Nós podíamos reivindicar, naturalmente, que o melhor salário para todos era 1000 euros.
todos nós batemos palmas. Aqui à volta desta mesa, nesta sala, sabemos que, sendo correta esta ambição, é inexecuível de um momento para o outro, na média, não estou a dizer que não haja pessoas que até ganham mais do que 1.000 euros, estou a falar um salário mínimo de 1.000 euros. Portanto, ou seja, temos que ser simultaneamente reivindicativos para mobilizar, mas sejamos responsáveis para que as pessoas confiem naquela reivindicação e vamos ao combate para a vencer. Por outro lado, também vamos continuar a enfrentar naturalmente o patronato, que tem cada vez mais lucro acumulado e não quer negociar contratação coletiva e salários. O melhor exemplo é o turismo que nós temos pela frente. Baixou a taxa do IVA, os hotéis e a restauração estão cheios de turismo e na contratação coletiva isso não é refletido. Na contratação coletiva, os aumentos salariais não refletem isso. A negociação não reflete isto. Este é um exemplo concreto que nós sabemos. Por outro lado, continuamos a reivindicar, como acabei de dizer ao Governo do Partido Socialista, políticas mais progressistas e políticas progressistas feitas no âmbito laboral e no âmbito social. Defender o projeto europeu, e aqui defender o projeto europeu no sentido progressista que acabei de referir, e aqui vamos chocar diretamente, camaradas, sem dúvida nenhuma, camaradas. Vamos chocar e vamos chocar de frente e sabemos o que queremos, porque a corrente sindical do PCP não é pelo projeto europeu, como todos nós sabemos. Não o diz afirmativamente, mas diz-o de uma forma que todos nós o interpretamos, porque todos nós somos inteligentes e todos nós sabemos os códigos de linguagem. E nós vamos ter que chocar, naturalmente, de forma fraterna, mas temos que o fazer, porque nós defendemos aquilo que acabámos de dizer. Por fim, vamos defender a filiação na Confederação Sindical Internacional. Porquê a Confederação Sindical Internacional? Pela solidariedade internacional. Há exemplos de que a solidariedade internacional é fundamental para combater as empresas multinacionais e para resolver muitos problemas em cada país. Seja a nível da Europa, seja a nível de países que têm um desenvolvimento económico inferior ao nosso. África, Médio Oriente, Ásia, onde não há liberdade sindical inclusive, onde os sindicalistas são perseguidos e muitas vezes são assassinados. Se não for a solidariedade internacional a agir, a atuar, muitos desses sindicalistas presos ficarão presos ou serão mesmo mortos. É à solidariedade internacional que muitos deles devem a vida e é devido à solidariedade internacional que muita ação sindical é feita nesses países. E a CSI, Confederação Sindical Internacional, é a confederação capaz de fazer um enlace a nível mundial para poder solidariamente apoiar esses trabalhadores desses países. Camaradas, obrigado. Terminando, o Congresso vai debater estes 3 grandes tópicos: situação nacional, situação europeia e internacional e situação sindical. O Congresso, os militantes e os simpatizantes vão se pronunciar sobre estas propostas de posições, de orientações e reivindicações que estão em vosso poder. Cada um dos camaradas intervirá, dando opiniões, fazendo propostas de alteração, dando sugestões, fazendo críticas, como é normal. Para quê? Com um objetivo único: melhorar a nossa intervenção, aumentar a nossa influência, melhorar, por um lado, a CGTP, mas também contribuir da forma como o nosso camarada Porfírio se referiu, para que o próximo governo do Partido Socialista seja ainda mais eficaz do que foi o último, para bem de Portugal, mas particularmente para bem dos trabalhadores e cada um de nós.